palavra na boca do profeta. Irmãos, quando Davi foi levar para os irmãos uma marmita de pão e queijo que o pai Jessé havia mandado, ele já tinha sido ungido rei, mas não tinha assumido o trono ainda. Então, só para dar um início na palavra, eu quero dizer uma frase para mim e para você: não despreze as pequenas tarefas, mesmo já sendo alguém ungido para algo maior. Se Davi não fosse, ele não teria enfrentado Golias. Se ele não tivesse enfrentado Golias, nós nem saberíamos que ele existiu. Dá para você entender? Davi não saiu de casa para matar gigante. Ele saiu de casa para entregar queijo e pão para os irmãos, amando seu pai Jessé. Aí, quando a gente aprende isso, a gente precisa entender que enquanto você está indo fazer algo comum, Deus já está preparando o inesperado. Enquanto você faz o que é ordinário, normal, Deus está preparando o extraordinário. Gomes, quando a gente fala de funda, a gente lembra muito do nosso tempo de criança, né? A gente brincava de estilingue. Eu nunca fui bom de estilingue. Você foi bom de estilingue? Eu nunca fui bom. Mas tem gente que era uma fera, né? O cara acerta um pinguinho lá longe, o cara era bom. Então, a gente tem essa noção, né? Que a funda é um estilingue, né? Na verdade é diferente. O estilingue que a gente usava, ele tinha uma forquilha assim, e puxava e ficava preso e soltava. A funda é diferente. A funda, ela era girada, né, e numa velocidade, e soltava um lado e a pedra ia. Então, mas quando a gente ouve a história, a gente tem aquela noção do menininho girando uma funda, né? Olha, ele brincava com aquilo. Mas quando você vai olhar a Bíblia, a tribo de Benjamim, ela era uma tribo que era destra em lança, funda e espada. Saul era dessa tribo. Quando ele foi ungido rei, ele foi escolhido da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é a menor tribo de Israel. Então, Saul era de uma tribo que era conhecida como pessoas destras em lanças, em espada e funda. Na época, a funda era usada para guerra, como a espada e como a lança. Usava-se a funda. Mas a gente usa muito a historinha, o menininho com uma fundinha na mão, né? Tem até uma musiquinha antiga que a gente cantava, né? Que Davi girou a funda. Então aquilo fica na cabeça como uma historinha de criança. E na verdade, a funda era usada para guerra. Então quem deveria, se Saul era o rei de Israel, era da tribo de Benjamim, uma tribo preparada em lança, espada e funda, certo? Para guerra. Davi era da tribo de Judá. Então, nesse momento, quem era que teria que ter ido para usar a funda contra Golias? Era para ter ido Saul. Saul que deveria ter ido lá e enfrentado o gigante e usado uma funda. Mas ele não foi.
E Davi saiu de casa não para enfrentar gigante. Ele saiu de casa para fazer uma coisa ordinária. Filho, leva pão e queijo para os seus irmãos na guerra. Mas Deus estava preparando para ele o extraordinário. Quantas vezes a gente despreza coisa pequena? Quantas vezes a gente despreza coisa que parece que não tem valor, porque a gente gosta, né? Tem gente que acha que servir na igreja é só com o microfone na mão. Não, eu vou servir na igreja, mas eu tenho que estar com o microfone na mão. Se eu não tiver com o microfone na mão, eu não estou servindo. Não, você está servindo quando você varre o chão. Você está servindo quando você lava o banheiro. Você está servindo quando você recebe alguém. Você está servindo quando você faz qualquer coisa. Você está servindo. Os irmãos que ajudaram na construção estavam servindo. Mas a pessoa tem uma noção de que servir é só ter o microfone na mão. Aí ela está servindo. E se possível, pregar na Santa Ceia, né? O quarto domingo do mês, que aí já é normal nas igrejas, um pouco menos de pessoas. Aí não, quarto domingo não é legal. É bom o primeiro domingo, que é ceia. Aí eu estou servindo. Não, servir é você fazer uma coisa pequena, mas aquele pequeno que é uma coisa ordinária, normal, Deus vai transformar em algo extraordinário. Quem deveria ter ido era Saul, mas não foi. Então Deus pega um menino que não era de uma tribo apta em funda, mas Deus preparou ele lá no meio das ovelhas para enfrentar o leão e o urso. E quando ele vence o leão e o urso, Deus estava preparando ele para enfrentar Golias. Lá no meio do pasto, tinha ninguém para filmar ele, né? Para fazer uma selfie com ele, pôr na internet. Tinha ninguém viu. Tanto que ele precisou contar. Quando Saul falou para ele: você não pode ir porque você é muito novo. Ele falou: não, mas eu estava lá no meio do pasto. Veio o leão matar uma ovelha, eu enfrentei o leão e matei ele. Veio o urso, eu peguei o urso e matei ele. Deus está comigo, eu vou lá também. Quem está comigo dá um glória. Ô Gomes, quantas vezes na Bíblia existe a frase: e Deus falou com José? Nenhuma. Não existe frase na Bíblia: Deus falou com José. Mas existe a frase: o Senhor era com ele. Deu para entender? Irmãos, quantas pessoas atrás de amuleto gospel, correndo atrás de profeta para lá e para cá, querendo ouvir uma palavra. Ai, Deus precisa falar comigo. Irmãos, olha quem foi José. Quantas vezes você leu na Bíblia que Deus falou com José? Nenhuma. Mas você vê na Bíblia: o Senhor era com ele. O que ele punha a mão prosperava. O que ele ia fazer dava certo. O que ele ia mexer funcionava, porque o Senhor era com ele. Mas a gente está num tempo em que as pessoas estão correndo atrás de amuleto gospel. E pior, eu até marquei aqui: estão caçando, Tiago, estão caçando videntes gospel. Oh, tem um cara lá que Deus fala, né? A pessoa não quer saber o que Deus tem para dar, ou melhor, o que Deus é. Ela quer saber o que Deus tem para dar. Quando você vai na padaria, você vai na padaria? De vez em quando você vai, né? Você vai na padaria por causa do padeiro ou por causa do pão? Seja sincero. Só você gosta do padeiro, né? Do pão. Do pão. Nós vamos na padaria por causa do padeiro ou por causa do pão? Algumas talvez não é por causa do padeiro, mas nós vamos na padaria por causa do
Só que está errado, porque se nós formos lá por causa do pão, a hora que o pão estiver ruim, a gente não volta mais. Tem gente que vem na igreja não por causa do que Deus é, não por causa do que Deus faz. Eles vêm na igreja por causa do que Deus dá. Eles estão atrás apenas do pão. Mas igreja não dá para você vir só por isso. Igreja você tem que vir por causa de Jesus. Eu quero Jesus, eu quero conhecer Jesus. Você pode ver, a turma escolhe. E essa campanha que o bispo começou, não gostei muito não vou não. Deixa para a próxima eu vou ver se eu vou. Mas meu Deus do céu, lugar de crente é na igreja. Não é o pão, é Jesus. A campanha é o pão. Mas quer dizer que se o pão não for bom, eu não venho mais? Quer dizer que se o pão tiver um pouco ruim, mal torrado, eu não vou aparecer na igreja porque eu não gostei? Não, lugar de crente é na igreja. Dói quando a gente tem que ficar mendigando. Irmãos, vai ter tal coisa domingo. Oh, irmãos, olha. Aí a gente vê uma turma por aí que fica trazendo o pregador de fora. Aí, olha, vai estar aqui o cantor fulano. Oh, aí a turma, eles vieram por causa de Jesus? Vieram por causa do pão. Só que aí amanhã o cantor não vai estar, o pregador não vai estar, aí o pão já não está muito legal, né? Aí a pessoa não vem mais. O lugar de igreja é por causa de Jesus. Lembra quando você veio na igreja a primeira vez? Você lembra quando a gente pregava o cego de Jericó a semana inteira, e a semana inteira a pessoa chorava? Porque ela tinha vindo por causa de Jesus. Mas vai passando o tempo, ela para de vir por causa de Jesus e começa a vir por causa das benécias de Jesus. Aí, mas campanha, né? Campanha de... Por quê? Eu não vou, né? Porque ela perdeu a graça. Agora, quando você vem por causa de Jesus, seja a campanha, se tiver, se não tiver, não interessa. Eu estou aqui por causa de Jesus. Eu estou aqui por causa do Rei da Glória. Eu estou aqui porque Ele vai fazer eu ir para o céu um dia. Eu estou aqui porque eu amo meu Senhor. Você pode aplaudir a Ele e dar um glória ao nome de Jesus. Em 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, diz assim, leia comigo lá. Porque assim diz o Senhor, vai: a farinha da panela, o azeite da botija, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então escute um pouco. O poder da palavra na boca do profeta. Creio que essa mulher, que nós não vamos entrar muito em detalhes sobre ela, mas você conhece a viúva de Serepta? Creio que essa mulher era uma viúva que orava pela sua família, e Deus mandou socorro para ela através do profeta Elias. No Salmo 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente quando? Na hora da angústia. Você só vai conhecer esse Deus que é socorro, que é refúgio e fortaleza, socorro presente. Você só vai conhecer, William, na hora da angústia. Na hora que não tem mais o que fazer, na hora que os médicos já disseram, pode desligar tudo, que não tem mais jeito. Pode desligar tudo, pode acabar, já era, não tem mais jeito. E aí você vai clamar, e alguém vai apertar a sua mão desacordado. Você não entendeu?
Alguém está desacordado e o médico está dizendo: desliga tudo que já acabou, não tem mais jeito. Tem jeito. Esses dias eu ouvi um testemunho sobre isso daí. Uma mãe chorando pelo filho, e os médicos disseram para ela: vamos desligar, porque não tem mais jeito, já faz muito tempo que ele está vivendo só pela máquina. E ela disse: eu não desisto do meu filho. E ela falou: me dá mais uma chance, não desliga ainda, deixa eu ir lá. E ela foi, abraçou o menino desacordado, os médicos dizendo: desliga tudo. E ela ora pelo filho dela, ela ora pela criança dela, que praga, era criança, já um moço, mas para a mãe sempre é o filho, é criança. Ela ora, e ela segurando na mão dele, já quase fria, porque é só as máquinas que estavam funcionando. Tiago, ele aperta, ele dá um aperto fraco na mão dela. E aí ela chama os médicos e fala: meu filho apertou minha mão. Eles não entenderam nada, mas começaram a fazer tratamento de novo. E o menino sai daquela UTI, vai para o quarto, volta para casa, e Jesus curou aquele menino. Deus é o socorro bem presente, é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Será que você pode dar um glória a Deus, igreja? O maior milagre da vida desta viúva estava por vir. Escute, o seu investimento hoje na obra de Deus cuida do seu amanhã. Quando essa mulher pega o último restinho de farinha, ou o último restinho de azeite, faz um bolo, entrega ao profeta, ela não estava entregando ao profeta, ela estava entregando a Deus. Porque as pessoas não entendem, Kurnik, que o que elas fazem no culto, se fazem bem, não é para mim. Se fazem de qualquer jeito, também não é para mim, é para Deus. Tem gente que vem ao culto e quer fazer desaforo para mim ou para quem está fazendo louvor. Para quem que é o culto? Para quem? É para Deus. Então se a pessoa: não, eu não vou bater palma porque eu não quero bater palma, porque esse irmão que começou aí está muito gordo. Foi o Rafael, né? Eu não vou bater palma porque... Não é a palma para o Rafael, é a palma para Jesus. E aí Wesley, eles confundem. Vou fazer um desaforo, vou fazer um pouco caso. Não é para mim, é para ele. Quando ela pega o resto de farinha, o resto de azeite, faz um bolo e entrega para Elias. Elias era o representante de Deus, mas não era para Elias, era para Deus. Por isso que ele disse: assim diz o Senhor. Ele não disse eu estou dizendo, mas ele disse: assim diz o Senhor. A farinha não vai acabar, a botija, o azeite não vai acabar, até o dia que o Senhor mande chuva sobre a terra. Quem está comigo dá um glória a Deus bem forte. João foi o único discípulo a ir até a cruz com Jesus, só, ninguém mais, os outros tudo foram embora. O João foi o único a ir lá. Ele experimentou depois um milagre de ir para o céu e ver a glória de Deus. Grave bem isso, diga comigo: fé e atitude é igual milagre. Mais uma vez: fé e atitude é igual milagre. Escute: oração, fala essa palavra, divide ela em dois: orar e ação. Tem gente orando. Muda nada. Se você chegar na frente de uma terra, Deus te dá uma fazenda, mas você chega lá e fala: Deus, mande em nome de Jesus os anjos semear para mim. Vai semear tiririca, vai semear, não sei se aqui é o mesmo nome, mas na minha terra era guanchumba. É isso. O que você tem que fazer? Senhor, eu vou jogar a semente na terra,
Que o Senhor abençoe. Mande a chuva que vai precisar. Mande tudo para que a semente possa frutificar, Senhor. Aí você pega o trator e sai semeando. E a Bíblia diz como como aconteceu nos dias de Isaac. E o Senhor o abençoava. Para cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. Oração é orar e ação. Então fé e atitude, escute aí, é igual milagre. Então diga comigo, fé e atitude é igual milagre. Então escute um pouco. Se você entrar em um bote, sabe aquele bote que você vai pescar? Você entra no bote. Se você ficar virando o remo, se você ficar batendo o remo só de um lado, o que vai acontecer? Vai ficar virando assim, ó. Não é? Agora coloca dois ali dentro, um para cá e um para cá, um com remo aqui e um com remo aqui. Um bate aqui, outro bate aqui. O que vai acontecer? Vai para frente. O que é isso? Fé e atitude, milagre. Quem está comigo dá glória. Então escute, motivação, algo que motiva para que você tenha ação. Aquilo que eu posso fazer, diga comigo, Deus não vai fazer. Mais uma vez, diga, aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Quando Jesus chegou na frente do túmulo, o que tinha, do túmulo de Lázaro, o que tinha na frente do túmulo? Uma pedra. Vai lá comigo, diga, tinha uma pedra, diga. Aquela pedra apareceu lá sozinha? Foi Deus que colocou? Quem colocou? Homens. Então, se foram homens que colocaram, Jesus disse: tire a pedra. Aquilo que vocês podem fazer, eu não vou fazer. Aquilo que vocês podem fazer, eu não vou. Então tirei a pedra. Você vê, existe, nós vamos ver na Bíblia aqui 3 tipos de deserto. Diga primeiro, Israel sai do Egito e Deus leva eles para o deserto. Primeiro. Segundo, Jesus foi levado pelo Espírito em Mateus 4 para onde? Após o batismo, deserto. Agora, existe um outro deserto que a pessoa entra porque ela quis. Ela vai por conta. Quando Deus chama Jonas, por exemplo, para ir para Nínive, Deus tinha um problema, né, Noé? Mas quando ele manda Jonas ir, apareceu 2 problemas. Agora ele tem que resolver com Jonas. Porque Jonas, em vez de ir para lá, ele vai para cá. Em vez de ir para lá, ele vai para cá. Então, ele estava criando um deserto para ele. E assim muita gente faz. Você está comigo? Dá glória. Jesus não iria tirar a pedra, porque não foi ele que colocou. A pedra que você coloca, você tem que tirar. Dúvida, mentira, medo, desobediência, maldade, falsidade, ingratidão, é por sua conta. Agora aprenda, situações momentâneas não definem a nossa vida. Não é o que eu estou passando hoje que eu vou continuar a vida inteira. É um momento, vai passar. Dá um glória a Deus bem forte. Irmãos, você quer ver uma coisa? A Bíblia fala sobre a mãe de Samuel. Quem foi a mãe de Samuel? Ana. Mas a Bíblia diz que o marido dela, antes do nascimento de Samuel, né? Ele casou com 2 mulheres. Uma chamava Penina e a outra Ana. Penina era aquela mulher frutífera que nascia filhos todo ano. Todo ano ela estava grávida e nascia um, nascia outro. Para a época, Zé, uma mulher que não dava filho para o marido, ela era mal vista, porque a família tinha que aumentar. E aí Penina produzia filhos, Ana não. Penina era uma mulher que estava reproduzindo, dando filhos para o marido, e Ana não. Mas a Bíblia diz uma coisa estranha, né? Que Penina tinha inveja de Ana. Mas inveja por quê?
Por quê? Mas foi uma cara assustada. Nossa, assustei agora. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Por que que... como é que é mesmo? Hã? Ô Valmir, por que que Penina tinha inveja de Ana? Se Penina tinha o mesmo marido que Ana, tinha filhos, que era que todo marido queria que a mulher desse para ele, filhos. Sabe o que ele tinha? O que ela tinha, que incomodava Penina? Ela era amada. A Bíblia diz que Eucana amava Ana mais do que Penina. Sabe o que incomoda o mundo em relação a nós? Nós somos amados de Deus. As pessoas que não são amadas, elas não suportam quem é. As pessoas que não são amadas, elas não suportam quem tem amor. Quando a gente vê, cadê o Raimundo? A Ana, cadê? Sumiu, foi arrebatado. O Raimundo, quando as pessoas veem, vou repetir de novo daquele menininho, do Arthurzinho, e eu posto, porque a mãe dele manda para mim, pode mandar que eu vou postar. E aquele menininho especial com síndrome de Down, e ele todo dia de manhã ele acorda, ele fala assim: eu quero mandar bom dia pro Fipo. E aí a mãe dele grava ele: Fipo, dia Fipo. Aí acho que ele falou eu te amo, porque não dá para entender o que ele fala, né? Mas eu entendo Fipo. Dia Fipo. Então a pessoa que não é amada, quando vê isso, dói. Tem gente que me critica porque sabe que eu sou amado, primeiro por ele. Olha da onde eu saí, onde eu estou. Tem história. Dia 3 do mês que vem faz 35 anos que eu e a pastora chegamos em Itapetininga. Essa igreja aqui estava lá no barranco. Lá no barranco. No dia da minha posse com a pastora como pastor dessa igreja, Tiago, tinha 11 pessoas. 11. Uma bandeja de ceia de 25 cálices, sobrava cálice na ceia. Mas Deus foi fazendo, foi trabalhando. Daqui saiu outras igrejas, de pessoas que nós tiramos e mandamos para essas outras igrejas. Pastor Fábio e outras igrejas que foram aí. Então, Bolinha, quando a gente é amado, incomoda. Primeiro, que nós somos amados por Deus. E segundo, que pessoas nos amam. E quem é chato, Tiago, não suporta isso, porque ninguém gosta deles. Sabe, a pessoa alegre, ela tem mais amigos. Não é verdade? A pessoa que é chata, ela não tem amigo, que ninguém aguenta. Ninguém suporta a cara feia, o mau caratismo. Mas aí ele vê que o alegre tem amigo, ele começa. Porque quando a pessoa não consegue te derrubar, ela faz a cabeça do outro para não gostar de você. Estou errado? Quando uma pessoa não gosta de você, Wesley, Paola mesmo, né? Quando alguém não gosta de você e ele tenta te derrubar e não consegue, então ele vai fazer pessoas, ele vai jogar coisa na cabeça para que os outros que gostam de você deixem de gostar. Que eles não suportam que a gente é amado. Penina tinha tudo, Ana não tinha nem filho, mas por que inveja? Ana era amada por Eucana. Porque a preocupação do mundo quanto a nós, que botam nós aí em desfile de escola de samba, dentro de latinha. Somos conservadores, sim. Temos Jesus na nossa vida. Cremos que a pátria tem que ser abençoada. Somos de Deus. Amamos a família tradicional. Por isso que eles não gostam de nós, porque nós somos amados por Jesus.
Nós vamos morar no céu. E aí as pessoas falam bem, né? Elas olham, a gente posta as coisas às vezes na internet. Nem todo mundo faz, porque não sei porquê, mas uma grande maioria pega, né? Um vídeo que eu faço e solta, vira uma... Nossa, já teve vídeo meu que sem... Como é que fala aquele que você paga para que aumente visualização? Hã? O quê? Eu não vou nem falar essa palavra que fica esquisito. Como é que chama aquilo, Gomes? Hã? É patrocinado? É? Sem nada, porque eu não pago nada. Irmão, teve coisa nossa aí que chegou a quase 8 mil. Um videozinho nosso, feito no celularzinho ali, assim, ó. Que Deus deu uma inspiração uma hora lá, eu parei, sentei e fiz, soltou. Aí você compartilha, outro vai passando, vira uma multidão. Aí sabe o que acontece? Os que não têm condição disso odeiam a gente. Aí Zé começa a falar mal da gente. Eu não é o jovem? Começa a falar mal da gente. Por quê? Porque eles não querem que a gente seja amado. Mas não tem jeito. A Bíblia diz que aquele que nos amou primeiro. Eu chorei muito no pé da minha cama, quando eu falava com meu Deus e dizia: o Senhor me viu quando eu ainda era informe no útero da minha mãe. O Senhor olhou e me amou. Esse amor incomoda. Esse amor mexe, Tiago. Eles não suportam. Mas nós somos amados. E aqui amado, dá um glória a Deus bem forte. Não dá mais tempo, mas deixa eu ler Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23. Eu ia falar de expectativa, domingo eu falo. Hebreus 10, 23, na linguagem de hoje. Leia aí. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus, Ele é fiel. E Ele vai cumprir as suas promessas que Ele fez a cada um de nós. Você não precisa ficar correndo atrás de videntes gospel. Não precisa. Corra atrás de Jesus. Quer falar de alguém? Fale de Jesus. Quer falar da vida de alguém? Fale da vida desses homens que estão escritos aqui, ó. Fale deles. Fale de Paulo. Fale de Timóteo. Fale de Pedro. Fale de Lucas. Fale de Marcos. Fale de Ezequiel. Fale de Elias. Fale de Jesus. As pessoas querem ouvir falarmos de Jesus.